Irmãos e amigos que estão na internet nos assistindo. Para nós é uma alegria a gente poder estar aqui revendo pessoas queridas, né? Valéria e sua família, Oliveira, Maria Alice. Tem duas coisas muito importantes, né? Dessa visita, desse reencontro. A primeira é que a gente tem laços muito fortes que nos unem, né? Graças a... Tem história pra caramba, né? A segunda é que a gente está ficando muito velho, né? O tamanho do problema é o tamanho da Maria Alice, que é realmente a nossa preocupação. Ah, lembrei, a filha da Val é mãe. Teve neném exatamente. Da Val do Ministério Infantil. Que foi que saiu e você entrou. E você entrou, foi anterior a você. Dias. Casou e é mamãe já. A Val já é avó. Né? Que coisa, gente. O mundo não para, não é, gente? Bom, gente, nós estamos numa série de mensagens e hoje eu optei por falar exatamente sobre o que isso implica na vida da igreja. Né? Nós estamos falando sobre a realidade de que todos nós somos irmãos e irmãs dentro de um mundo adoecido. Na semana passada nós falamos sobre como que isso pode ajudar a gente ter um mundo melhor, uma sociedade mais justa, onde todos sejam respeitados, onde todos e todas sejam tratados com dignidade. Nós, como cristãos, precisamos superar essas mazelas sociais que afetam a vida humana, que adoecem as pessoas, que causa depressão, angústia, que está afetando todo mundo. Nós vivemos num mundo em que não tem uma pessoa que possa dizer, eu sou normal. Desconfia, né? Está todo mundo meio que abalado, né? Meio prejudicado, como diz o meu sogro. Meu sogro disse, essa é uma pessoa que está prejudicada. Porque exatamente é isso que nós estamos vivendo num mundo muito complexo, de mudanças rápidas, né? De troca de informações muito rápidas, mas também onde algumas coisas com as quais nós lidávamos somente à distância começam a ficar muito próximas, como a violência, não é? Como o ódio, o preconceito racial. Tem coisas que estão muito perto da gente, a gente está vendo assim, parece que aumentou. Não é que aumentou, essas coisas eram meio que praticadas às escondidas, as pessoas tinham mais pudor. Agora, acho que mandaram todos os pudores às favas e o ódio está declarado, né? Dividindo famílias, criando problemas, prejudicando carreiras profissionais. É um mundo adoecido. E nós, como cristãos, podemos fazer a diferença para poder ajudar esse mundo adoecido a se tornar um lugar melhor para se viver. Nós podemos fazer isso. Agora, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja que existe nesse tempo, que é uma igreja doente também, a igreja está adoecida. A igreja é uma igreja adoecida no mundo adoecido. Nossa igreja está doente. A gente vê pelo grau de comprometimento que as pessoas têm com a causa do Evangelho. Como que isso está afetando a vida do testemunho, a própria história da igreja evangélica no Brasil, ela está toda comprometida por causa desse adoecimento que acometeu a igreja brasileira. Mas a gente vê assim, é só a igreja brasileira, senão o evangelho no mundo. A Europa, por exemplo, tem igrejas mortas, igrejas que perderam completamente a sua relevância na vida social. Nós temos nos Estados Unidos grandes denominações evangélicas e estão começando a sentir os efeitos da secularização da vida da sociedade. Isso nos Estados Unidos, que sempre foi assim, uma espécie de fortaleza do trabalho missionário no mundo.
E a nossa igreja? A nossa igreja também precisa lutar. Nós estamos completando 10 anos de existência. Tivemos momentos bons, momentos ruins, mas estamos passando por uma fase que a gente precisa ouvir Deus falar conosco, de uma intervenção divina para que a gente possa seguir adiante. Então, o que está faltando para que essa igreja se torne uma igreja relevante nesse tempo? Bom, eu gostaria de pensar sobre isso a partir de uma frase de um teólogo, se não me engano é holandês, não vou falar o nome dele porque eu já falei tanto nome feio, né? Mas é assim, o nome dele é Schillebeeckx. E ele escreve um livro chamado Por uma Igreja Mais Humana. Por uma Igreja Mais Humana. Nesse livro ele fala muito sobre a função ministerial, sobre como que líderes da igreja possam ser mais compassivos, mais misericordiosos, mais atenciosos, né? Mais cumpridores de uma ética que faça bem para todo mundo. É o livro dele. O livro dele é extraordinário. Mas eu queria trazer isso para nós. Essa questão de nos tornarmos uma igreja mais humana nesse mundo de tanta desumanidade. Aí eu escolhi um texto, eu queria basear essa palavra nos discursos de Jesus, porque o que Jesus tem a dizer para a gente, para uma igreja como essa de hoje? Eu escolhi um texto que está em João capítulo 10, verso 16. Ele diz assim: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Era o sonho de Jesus para a igreja dele. Ele estava falando isso para um grupo de pessoas da cultura que ele fazia parte, da sua convivência, da nação onde ele nasceu, da religião onde ele pertencia. A gente sabe, Jesus era um judeu, ele era de Israel, né? Nasceu na região da Palestina e era da religião judaica, descendente de judeus. E ele então diz, olha, eu não vim para judeu, eu não vim só para Israel, eu vim para o mundo todo. Mas existem barreiras que estão impedindo isso. Existem coisas que estão impedindo que a minha mensagem possa alcançar pessoas. E eu preciso alcançar essas pessoas. Eu preciso romper essas barreiras que impedem que outros seres humanos, outras culturas, que a humanidade toda seja alcançada pela graça do Senhor, pelo amor do Pai. Essa causa que ele defendia era a causa do reino de Deus, que extrapola a cultura, que extrapola a esfera da religião e que vai alcançar pessoas nas suas condições concretas de existência. Como que a gente alcança essas pessoas? E o objetivo dele era fazer com que, no contexto das relações humanas, houvesse um só rebanho e um só pastor. Bom, a gente sabe que o ideal de Jesus para isso está longe, né? Muito longe. Os próprios cristãos já criaram diversas fronteiras, onde um não pode invadir o território do outro, não é verdade? Como que a gente faz para que nossa igreja se insira nessa realidade? Bom, eu tenho para mim, gente, que uma igreja mais humana é aquela igreja que está mais próxima da vontade de Deus. O que é uma igreja mais humana? A nossa igreja é uma igreja humana? Bom, eu não sei responder de forma completa, mas a gente bem que tenta, não é verdade? A gente tenta ser mais afetuosos, mais humanos, né? Mais
simpáticos uns com os outros, não é verdade? De maneira que a gente conviva de uma maneira amistosa, de uma maneira agradável com todo mundo. Mas, gente, olha, para a gente pensar um pouquinho nessa nossa realidade, vamos pensar nessa possibilidade de que uma igreja humana, uma igreja que possa dizer assim, nossa, como esse povo é humano, como esse povo tem um coração bom, né? Essa igreja, ela está próxima da vontade de Deus. Ela se identifica com a vontade de Deus. Sua atitude, sua prática, seu ministério, suas ações estão muito identificadas com a vontade de Deus. Mas como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Ela foi expressa por Jesus Cristo. Foi Jesus, enquanto vivente aqui na terra, o Jesus de Nazaré, ele demonstrou essa forma humana de viver. Ele foi o melhor humano que essa humanidade já conheceu. E é dessa maneira que a gente vai ser uma igreja humana. Se nós nos amarmos e servirmos uns aos outros, de acordo com o que ensinou e demonstrou Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus, porque o Filho fez a vontade do Pai. E aquela vontade do Pai que nós vimos no Filho precisa ser refletida em nós. Amém? É isso que a gente vai fazer de uma igreja humana. Gente, a igreja, de fato, ela é uma comunidade formada por gente, seres humanos, né? Já frequentei igreja que ficava a porta aberta, entrava o cachorrinho cantava, né? Já viram isso? Tem uns vídeos interessantes, não tem? Então, a igreja, ela, na verdade, ela, embora tenha essas características, mas ela é uma comunidade de pessoas, são seres humanos que frequentam a igreja. É tudo gente, todos nós somos seres humanos. E o que nos torna uma igreja é o fato de que temos uma experiência em comum. Essa experiência em comum é o encontro com Jesus Cristo. É a experiência de fé em Jesus. É isso que faz a gente estar aqui como igreja. Igreja não é um clube. Igreja não é uma ONG. Igreja não é uma associação. Igreja é igreja. Aliás, até recentemente, quando o Congresso, né, fez a revisão do Código Civil brasileiro, a categoria igreja não sabia onde colocar. Então, no Código Civil, que eles fizeram a revisão, colocaram a igreja junto com as organizações sem fins lucrativos. Ok. Todo o tratamento vai ser feito assim. Só que, quando eles perceberam, tinham coisas que a igreja fazia que não batia com uma associação sem fins lucrativos, que extrapolavam, porque é a nossa convivência, é a nossa amizade com pessoas, são os nossos vínculos de fé, de dependência de Deus, que uma associação sem fins lucrativos não combina, não bate. Então, nós temos que ter uma categoria própria dentro do Código Civil. E foi feita essa reformulação. A igreja, ela é formada de pessoas que aceitaram o desafio de serem seguidoras de Jesus, que se congregam em torno do nome de Jesus e assumem um compromisso de levarem adiante a causa de Jesus, que é a causa do reino de Deus. Mas como é que vocês vão ter? Que petulância é essa? Vocês não têm condições de fazer isso. Só Jesus. Aí, não, nós fazemos porque o Senhor concedeu a gente o seu Espírito. Nós só fazemos isso por causa da orientação, da direção do Espírito Santo. Então, é importantíssimo que uma igreja que se afirma como uma comunidade de seguidores de Jesus se pareça com Jesus. De que as pessoas que fazem parte da igreja
sejam minimamente comprometidas com a encarnação daquilo que Jesus ensinou. Minimamente. De que as pessoas vejam em nós, pelo menos, algum cacoete, algum vislumbre, algum tique-tique nervoso, que lembre Jesus, que faça com que a gente se pareça com Jesus cada vez mais. Tem 3 fatos relacionados à vida da igreja que eu gostaria de ressaltar. O primeiro fato é de que a igreja é uma comunhão de pessoas que atenderam ao convite amoroso de Deus. Todos nós temos aqui uma experiência de fé, de encontro com Jesus, não teve? Eu me lembro quando eu entreguei minha vida a Cristo. Gente, eu ouvi Deus falar ao meu coração, claramente, me desafiando a segui-lo, a abandonar tudo e entregar a minha vida a Ele. Foi muito claro para mim aquela noite, em que eu ouvi a mensagem do Evangelho e o Espírito do Senhor falou ao meu coração, me chamando, fazendo esse convite amoroso de Deus para uma nova vida. Em segundo lugar, os participantes da igreja têm uma tarefa, a tarefa de encarnar a mensagem de Jesus na vida. Olha, gente, vocês não têm obrigação nenhuma de nada com relação à institucionalidade da igreja. É preciso dizer isso. Ninguém aqui é obrigado a dar dízimo. Ninguém aqui é obrigado a obedecer pastor. Ninguém aqui é obrigado a responder pelos atos da igreja. Ninguém. Mas nós somos chamados para encarnar a mensagem de Jesus. Nós somos cristãos por causa disso. Somos cristãos para encarnar. Encarnar quer dizer o quê? Né? É viver como se Jesus estivesse no meu lugar. É ser uma imitação de Cristo tão perfeita que as pessoas olhem para nós e vejam você é diferente. E em terceiro lugar, a nossa vida de comunhão, nosso relacionamento, a nossa vivência comunitária é uma tarefa inacabada, não está completa. Não tem igreja pronta no mundo. Me lembro do pastor Samuel, aqui da igreja do Engadão, pertinho da gente, né? E ele construiu o templo, ali um templo bonito, onde eu e Solange nos casamos. E quando a gente foi ali, o pastor Samuel tinha um prazer de apresentar a obra, que foi, inclusive, projeto da sua filha arquiteta. E ele, então, chegou no meio do salão do santuário, do templo, né? Pedindo, ele olha para o alto. Aí estava lá a laje, né? Sem nenhum acabamento, só chapiscado. Aí, você está vendo isso? Está faltando alguma coisa, pastor. Por que não completou a obra lá em cima? Está tudo tão bonito aqui embaixo, tudo tão arrumadinho, tudo tão bem feitinho. Aí disse, isso é para lembrar para a igreja, quando a gente olhar para o alto, lembrar que a igreja está inacabada. Não é uma obra completa. Ainda precisa se fazer coisa. Está ali de propósito. A igreja é uma tarefa inacabada. Quem é que vai concluir essa obra? Somos nós é que estamos trabalhando. E essa obra inacabada, que é a igreja, precisa sempre ser renovada, revitalizada e atualizada. Aí tem gente que olha para mim e pergunta assim, pastor Irene, qual é a sua igreja? Essa igreja batista. Ela é renovada ou é tradicional? Aí, o que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Que preconceito é esse? Ou que falta de entendimento do que é a igreja? A igreja, ela é sempre desatualizada. Ela é sempre inacabada. Ela é sempre por renovar, mesmo que ela seja a tal da renovada. É uma igreja que precisa ser sempre revitalizada. Toda a igreja, todos nós somos chamados a tomar parte desse projeto.